Para quem quer escalar uma agência de marketing, precisa tomar certos cuidados. Mas não só uma agência de marketing, um negócio digital também tem suas dificuldades, a gente tem que falar de processo. Além de ter uma forma de ganhar dinheiro no digital, fazer virar um negócio. E eu assisti uma verdadeira aula essa semana que tem 6 minutos e 59 e eu quero fazer um react com vocês aqui. Formato diferente do que a gente está acostumado, mas eu quero dividir com vocês, além da referência, também um pouco da minha experiência e o que eu tenho visto e vivido perto do que ele falou aqui, para a gente somar esses conhecimentos e quem sai privilegiado é vocês. Porque ao invés de consumir o vídeo em 2 canais diferentes, você consome um só e ainda tem aqui os comentários. Vamos lá? Quais são, se você puder falar assim, para uma pessoa que está crescendo uma agência, né? Quais são os principais fatores que você acertou ali, que você mexeu nessa agência para ajudar o estrategista a realmente usar todo o potencial dele lá para explodir os lançamentos e crescer a agência? Cara, a pergunta é genial. Parabéns para ele aí, porque a pergunta em si, você percebe que ela precisa ter um pouco de experiência, porque não é qualquer momento do expert, é para você aproveitar ao máximo da experiência do expert, deixar ele mais à vontade possível e aumentar a performance dele. Uma das coisas extremamente importantes para o negócio é que o expert trabalhe na zona de genialidade dele, né? Eu acho que qualquer artista, qualquer pessoa que tenha uma habilidade fora da curva, eu vou pegar um artista, não um artista plástico, um pintor, enfim, qualquer coisa do tipo, mas um médico com a sua arte, um advogado com a sua arte, um vendedor com a sua arte, trabalhando na sua zona de genialidade com a sua audiência. Achei a pergunta de uma sabedoria excepcional. Essa hora que eu falo, se você quiser isso, arrasta pra cima? Não. É que assim, tem duas... Tem a realidade da minha agência e tem a realidade mais comum, porque qual que é a diferença nesse caso da minha agência? É isso que você falou da senioridade. Tá? Então a senioridade ajuda bastante, porque você só precisa encaixar algumas coisas. No início, eu não tinha... Só uma pausa para uma coisa importante. O que ele se refere à senioridade? Todo cargo ele tem ali o nível júnior, pleno e sênior, que é basicamente aquele cara que já está mais habituado, já tem mais experiência, já tem mais tempo de campo, de batalha. Basicamente é um cara que geralmente ele é geralmente o nível mais alto dentro daquele cargo ali. Aí quando o cara chega nesse ponto, ele vira um gestor ou ele vira um CEO, enfim, ele pode ir para outros cargos, mas geralmente o último nível de, por exemplo, gestor de tráfego, tem o júnior, o pleno e o sênior. Copywriter júnior, pleno e o sênior também. Então, está se referindo à senioridade nesse sentido. Tive tanto esse problema de contratação. Então, o que eu fiz? Daí depois eu vou falar o que eu acho para as outras agências, né? Então, eu entrei na agência e Agora, isso aqui é interessantíssimo também, né? Eu acho o auge do profissionalismo. Isso, como eu apliquei na minha realidade com determinadas características e como pode ser para outras realidades com outras características. A primeira coisa que eu identifiquei a galera trabalhava que nem louco. Tipo, final de semana, não tinha... Só que assim, não precisava ser daquele jeito, porque não tinha tanto lançamento assim. Era mais porque alguém lembrava do que tinha que fazer, eu já identifiquei que era um problema de processo. Só que aquilo lá, eu podia sentar e resolver todos os processos, só que daí eu não ia ter tempo para fazer gestão, para organizar outras coisas. O que ele falou, olha que interessante. A galera trabalhava igual louco, final de semana, porque lembrava de alguma coisa e ela fazia. O problema é o processo. Olha que interessante. Quando ele vê isso, ele faz essa análise... E trago isso para vocês também, principalmente na galera que está na minha comunidade, da gente olhar para um negócio e entender se é uma boa oportunidade ou não. Eu já não fechei contratos, porque quando eu analisei o cenário de trabalho das pessoas ali, o dia a dia e tal, de acordo com o que eu tive contato, eu já percebi. Cara, não é um problema de aquisição. Tinha, por exemplo, taxa de reembolso muito alta, então até vendia bem, mas perdia muito cliente. Por que perde? Aí fui ver, o produto não era tão bom assim. Então tem várias coisas que você analisa o porquê dos problemas do cansaço, da rotina, da má performance em algum lugar, aquisição, gestão, modelo de negócio, enfim, várias outras coisas. Que você chega num ponto e fala, putz, aqui é um problema de processo, ou não, aqui é um problema de equipe, ou não, aqui é um problema de aquisição. Você consegue diferenciar olhando um pouco da rotina. Achei genial. Eu já identifiquei que era um problema de processo. Só que aquilo lá, eu podia sentar e resolver todos os processos, só que daí eu não ia ter tempo para fazer gestão, para organizar outras coisas. Então, o que eu fiz? Mantendo isso que eu acredito muito de trazer pessoas com senioridade, porque o que eu faço? Eu trago uma pessoa sênior, essa pessoa organiza todos os processos, arruma a casa, e aí eu tenho uma decisão. Ou eu mantenho essa pessoa, se por acaso não fazer sentido essa pessoa, porque ela é muito sênior para o meu negócio, eu consigo colocar uma outra pessoa mais barata, com menos senioridade, mas com todo o processo organizado.
Olha, outra tática interessante, né? Essa aqui é uma tática. Eu trago alguém para minha empresa que organiza a casa para que depois, eventualmente, eu consiga colocar uma pessoa menos treinada, digamos assim, para que ela execute aquilo ali de forma mais barata. Isso para algumas áreas faz muito sentido, para outras nem tanto, porque alguns processos mudam com muita velocidade. Vou dar um exemplo simples. Para copy, por exemplo, você estrutura todos os processos de copy, isso pode ser bem interessante. Agora, quando você está com tráfego, você vai escalando o tráfego, fica mais difícil você trocar o gestor de tráfego no meio do caminho, é mais barra. Por experiência, eu tenho percebido que é mais barra. Não é que não dê para fazer, dá. A gente sempre fala que ninguém, nenhuma empresa é insubstituível. É um pouco cruel, mas é assim que funciona. Mas uma outra coisa que ele falou aqui que me chamou muita atenção, que é: eu vou ter que parar para arrumar os processos e eu não vou fazer a gestão. Vocês percebem que o gestor não necessariamente ele está com a mão na massa nos processos? Por quê? Porque se o gestor está olhando para os processos, ou seja, para a parte operacional, quem que está cuidando para o negócio crescer? Então, o papel do gestor, muitas das vezes, ele é um local de arte, muitas das vezes, de temperatura, pressão e local das coisas. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar aí que toda empresa tem as suas receitas. Inclusive, eu tenho uma aula aqui no canal falando exatamente sobre isso, como você entende as receitas, ou seja, os processos do seu negócio. A receita, ela tem ordens específicas para que ela chegue num resultado desejado. Se você altera a ordem dos fatores, o resultado final pode chegar, assim, pode ser brusco no sentido negativo. Por exemplo, você vai lá fazer um macarrão, experimenta colocar o macarrão antes da água. Parece óbvio, mas dentro do digital, às vezes, vamos fazer um lançamento, vamos então começar a captação antes de ter a página. Parece bizarro, mas pode acontecer, porque às vezes não tem problema, não tem gente tão experiente assim no operacional, olha o processo que às vezes não tem ou está desorganizado, enfim, você pode ter problemas. Então isso foi muito interessante, fica o insight aí também. Então a primeira coisa que eu fiz foi trazer o melhor gestor de projetos que eu conhecia, né? Que já era um amigo meu, que já tinha feito outros projetos comigo. Então eu trouxe ele, no início eu trouxe ele como um consultor, falei, cara, 2 meses, organiza tudo, monta os processos, faz tudo, e depois no final eu fiz uma proposta para ele ficar, né? Pô, o cara é bom, hein? E esse cara realmente é bom para você ter bala de coragem para chegar pro cara e falar, olha, organiza todos os processos aí e tal. Claro que tem todo um processo para organizar os processos, tem método e tudo, mas não é qualquer um, não. E aí ele ficou, tá com a gente até hoje, então ele foi organizando toda essa parte. Aí, paralelamente... Achei que você ia falar, ele organizou tudo, eu mandei ele embora. Não. E aí... Mas e uma coisa importante que também, não é que a pessoa faz isso sozinha, tá? O gestor entra e ele vai organizar a aquisição, o marketing, a copy e tal. É ele junto com o time existente que vai organizar tudo isso, é importante. Porque o gestor, ou o gerente de projeto, ele não necessariamente tem a habilidade daquela área que ele vai organizar. Mas junto com o time, junto com a equipe, junto com a estrutura e os recursos existentes, ele vai junto com aquilo e organiza as coisas da melhor forma possível. Paralelamente, eu fui conversando com as pessoas, fui pensando um pouco na cultura, fui vendo como a galera gostava de trabalhar, organizei divisão de lucro, organizei salário, comecei a fazer esse tipo de coisa para deixar as pessoas mais à vontade de ficar ali. Então esse foi o... Isso é genial, cara. Isso é genial. Eu organizei a casa para que as pessoas se sentissem mais vontade para ficar ali. Isso é muito importante. Divisão de lucro, tem muita gente que acha que divisão de lucro está sendo um dinheiro jogado fora, porque vou pagar mais, eu vou dar um percentual. Geralmente divisão de lucros tem algumas formas diferentes de fazer, mas uma muito comum é, no final do ano, a gente vai ter aqui, caso as metas sejam batidas e tal, tantos por cento do lucro líquido podem ser dividido para a galera da equipe, aí divide com cargo e tal. Geralmente isso é 1% a 3%, varia um pouco, tá? Mas é muito legal porque sua equipe, se ela estiver ganhando melhor, ela pode estar investindo mais na própria carreira, além da empresa também ajudar a fazer isso. Acho que ele fala sobre isso em algum momento também. Mas é super interessante porque equipe que ganha mais dinheiro tem mais possibilidades de crescimento de carreira e, se incentivado, se com uma boa liderança, ela pode ter mais recursos para isso. Então, é super interessante também. Primeiro ponto, organizar processo. Depois a gente começou a organizar a parte de meta, resultado. Então, o quanto entra, o quanto sai, né? Organizei a parte financeira também, porque quando eu entrei, estava caótica, assim, de emissão de nota, tudo. Só porque essa foi minha única exigência. Eu falei, cara, eu viro sócio, quero entrar, mas não vai ter nenhum problema financeiro. Então, tudo que tiver para trás, eu vou arrumar tudo. E ficou 450 mil essa brincadeira.
Nossa, tá vendo? Cara, a minha noiva é contadora, né? E uma coisa que ela já me explicou e muitos empreendedores já falaram, Receita Federal não existe esquecimento. É questão de tempo. Pode ser 1 ano, 5 anos, 10 anos, mas pode ter certeza que em algum momento a conta vai chegar. Então esse negócio de vender, não declarar imposto, achar que foi no Pix, meu amigo, não tem. Emite a nota certinho, faz direitinho. Para o começo do negócio, pagar imposto dói muito, às vezes é entre 13% a 17%, se não me engano, varia de acordo com a categoria da empresa. Não existe esquecimento, se você não paga, você vai pagar em algum momento ainda com juros. Mas organizou tudo, porque vem com multa, com um monte de coisa. O Will já queria isso também, ele já queria desde o começo, ele só não sabia fazer. Então a gente organizou isso e foi basicamente, cara, processo e depois essa parte da gestão das pessoas mesmo, essa parte mais de RH, a gente instalou pesquisa de clima, colocou o one-on-one, esse tipo de coisa. Mas, para outras agências, se não tiver esse processo tanto de senioridade, o que eu acredito, né? No começo, estruturar os processos, porque sem isso as coisas não acontecem. Então, Não importa. Olha que interessante, mesmo que ele tenha tido recurso para contratar alguém e tudo mais, primeira coisa para organizar os processos. Não tem para onde fugir. Por isso que, mesmo começando pequeno, começando de forma mais modesta, com menos investimento, faturando, não fazendo nem o 6 em 7, que não que isso seja pouco, tá? Mas é porque é uma métrica que muitos de vocês aí já conhecem, é extremamente interessante que você comece organizando os processos, dedique tempo para isso, porque negócio que cresce muito rápido, sem processo, geralmente dá um trabalho assim 10 vezes maior, porque tem muito mais coisa para organizar, muito mais coisa em jogo e muito mais gente envolvida. Então, organiza do início, porque não sou só eu que falo isso aqui no canal. Tem gente que tem muito mais resultado que eu falando a mesma coisa. primeiro você estrutura o processo, depois que você estruturar o processo, você precisa de pessoas boas para ir fazendo a manutenção disso. Aí você vai para a parte de contratação. Ajeitou a contratação, pô, maravilha, agora você tem pessoas boas que executam esse processo. Só que vai chegar um momento que você quer mais. E essas pessoas, sem treinamento, não vão conseguir te entregar isso. Aí você vai para outra fase, que é uma fase mais de liderança. Então, liderança, plano de carreira, porque você não vai... Porque se for só a contratação, você queima muito dinheiro. Aí daqui a pouco você está pagando 30 mil para trazer alguma pessoa boa. Olha que interessante isso aqui. Você está pagando 30 mil para trazer uma pessoa boa. Por que ele falou isso? Porque a galera geralmente não pensa mais. Processo de seleção, ele custa dinheiro. Ou ele custa o custo de oportunidade do gestor, do expert, das pessoas gastarem seu tempo indo atrás de alguém, selecionando, fazendo processo de seleção, entrevista e tudo mais. Ou vai ter que contratar uma empresa que faça isso. Não existe contratação que vem do céu, assim, ainda mais... Quer dizer, às vezes até tem, mas, gente, vou falar para vocês, contratação que vem rápido, muito fácil, nem sempre dá muito bom. Então, é um processo que custa dinheiro. Ou custa para o negócio, ou custa em tempo, ou vai custar dinheiro. Não tem para onde fugir. Então, por que ele fala que às vezes pode estar custando 30 mil? Porque processo seletivo bom, ele é um pouco mais lento. Ele vai demandar tempo do RH, ou se você não tem RH, vai demandar o tempo do gestor, ou se não for o gestor, vai demandar o tempo do expert, de alguém vai demandar o tempo. E o tempo que está sendo usado para fazer essa aquisição de uma nova pessoa para a equipe vai ser o tempo que não vai poder ser utilizado porque está sendo ocupado para gravar criativo, fazer a copy, enfim, vocês entenderam. A questão é o custo de oportunidade, então tem que tomar muito cuidado com isso também. Então você paga o justo e começa a treinar essa pessoa em casa. E aí quando você junta processo, contratação e liderança, treinamento, é aí que a coisa fica redonda e é o que já é feito desde todo sempre com qualquer empresa de sucesso, né? A gente só demorou um pouco para replicar no digital. E acho que desculpa, Não, pode acho que esses dois pontos, né, tanto a gestão quanto o financeiro são dois pontos muito negligenciados, né? Acho que é um pouco do que a gente estava falando, né? A pessoa tem um negócio, mas ela não tem uma empresa, né? Ela não pensa em realmente em uma perpetuidade, num longo prazo, né? A pessoa tem um negócio, mas não tem uma empresa. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Vocês podem perceber que tem muita gente no digital, e talvez você esteja nesse momento, que começa e o primeiro objetivo é fazer o dinheiro entrar. E tá tudo bem com isso. Aí você tem um negócio, mas você não necessariamente tem uma empresa. Porque qual que é a diferença? Não é número de funcionário, não é você só ter cultura. Apesar de que cultura é uma coisa que você sempre tem. Você vendo ou não, decidindo ou não, a cultura sempre vai existir no seu negócio. É uma coisa que é importante ficar claro. Mas o ponto principal é, dinheiro começou a entrar, começa a profissionalizar o seu negócio para que ele vire uma empresa. Porque o que é uma empresa? Uma empresa tem processo, uma empresa tem
a gestão adequada, ou adequada que eu digo assim, a mais adequada possível para aquele negócio, e também tem uma forma de pensar no longo prazo, ou seja, pensar no modelo de negócio, esteira de produto. É muito difícil fazer isso pensando só na maquininha de dinheiro, você precisa estruturar isso no negócio. Então é muito importante que você tenha essa visão, porque é uma questão de visão, isso vai mudando a sua referência ao longo do tempo, você vai aprendendo a diferenciar até quem só quer mais uma oportunidadezinha, um hackzinho para ganhar dinheiro, de quem realmente quer criar uma empresa, fazer, perpetuar e até vender isso posteriormente. É interessante se pensar. Então fica aí a reflexão também. Puta, quanto eu boto de dinheiro no lançamento, quanto eu sobra, quanto que eu tenho que pagar para minha equipe. Pô, beleza, vai dar um lucro ali de não sei quanto pro meu bolso, então isso é suficiente, né? Mas não tá emitindo nota, contabilidade tá tudo errada, não tem um DRE, não sabe como é que tá o fluxo de caixa, porque é isso, né? O mercado ele tem uma margem tão alta, às vezes, né, de 60%, 70%, que mesmo você fazendo tudo errado, né, ainda sobra muito dinheiro. Então, isso é importante para quem tá pensando em construir um negócio a longo prazo, assim, especialmente. A minha visão é, no longo prazo as coisas vão ficar mais difíceis. Né? Já estão, né? Então, mas elas vão ficar mais difíceis ainda. O lead daqui a pouco vai estar mais... E olha como é interessante, né? A visão de profissionalização do mercado, ela é completamente atrelada ao custo por lead, porque tudo que a gente faz, basicamente, dentro do digital está muito atrelado ao lead, né? E por isso que é extremamente importante um e-mail marketing bem feito, um CRM bem feito, é você cuidar do seu cliente ou daquele lead, daquele e-mail da melhor forma possível, continuar o relacionamento pós-captação, pós-evento, aquele lead que você captou uma vez lá no lançamento de junho de 2021, por exemplo, agora a gente está em 2022, não há motivo para você parar de se comunicar com ele. É importante que você continue a comunicação, continue o relacionamento, porque não é porque ele não comprou naquele momento que ele não vai comprar nunca. E isso aí é você pensar no LTV, né, no Lifetime Value do seu negócio, e não pensar só a nível de lançamento, mas de semestre, de anuidade. Tinha umas análises que a gente fazia direto, quando a gente coletava esses dados de um lançamento que eu participava, de uma empresa que eu trabalhava, a gente entendia que X% dos compradores eram daquele lançamento, aí tinha X% que compraram na semana de lançamento, tinha X% que compraram durante o período de captação ali 21 dias antes, aí tinha gente que comprava que na verdade tinha entrado 2, 3 meses antes, tinha gente que tinha entrado 5, 6 meses antes. Isso é muito importante você entender. Então, cuida dos seus leads, porque, como eles falaram, cada vez mais caro. Caro, porque vai ter mais gente anunciando, mais verba que estava no offline está vindo para o online, porque você consegue segmentar, você consegue falar com a idade, você consegue falar com o bairro. Então, assim, você tem várias vantagens que quem não tem uma empresa efetivamente, né, quem tem um negócio que é geralmente dependente de uma única pessoa, vai sofrer muito lá na frente. Se você não pensar em esteira de produtos, em gestão, nessa parte financeira e contábil, né? Então, porque é isso, se você tem um erro de contabilidade, você vai tomar uma puta multa lá na frente... E você quebra a empresa, né? Se você não está preparado para isso acontecer... Você sai do jogo. Exatamente, é o risco de ruína, né? Então... E oportunidade também, né? Porque tem a parte excelente das margens ser altas. Então chega uma hora que, cara, você tem às vezes capacidade para lançar uma outra pessoa e não lança. Muitas vezes a gente conversa, né, às vezes com as pessoas e fala assim, cara, se você colocasse um e-book para rodar, quanto você acha que aumenta o seu faturamento? Ah, uns 20 mil por mês. Isso entra limpo. Ah, entra porque eu tenho a base já pronta. Então por que você não faz? Olha isso. Olha isso. A diferença de quem pensa no business e no negócio, a diferença de quem pensa na empresa. Porque não é o que é melhor para mim, é o que é melhor para a empresa. E, cara, isso faz muita diferença. E é uma questão muito de mentalidade. Porque quando você pensa na empresa, você pensa o que vai trazer mais saúde para a minha empresa. E saúde é entrada de caixa, é pessoas trabalhando com qualidade, as pessoas ficando ali com o seu time, bons líderes, vários fatores. Mas esse é um deles. 20 mil a mais. Talvez a pessoa ganhe 1 milhão e 20 mil a mais ali não significa muito para ela como pessoa. Mas e para o negócio? Será que não faria diferença? E tem questão de prioridade e tal, sim, dá para avaliar. Mas olha que interessante você pensar no negócio e não só... você pensar na empresa e não só no negócio. A pessoa não tem tempo, né? Porque tá com outras coisas. Então, Aí, viu a questão de prioridade? Não tem tempo. Falha de processo, falha de você
ter muitas das vezes recurso financeiro, mas eu ter recurso de time. Isso acontece também. Mesmo jeito que tem a parte de ruim de você ter tanto resultado que você negligencia, a oportunidade também está aí, porque qualquer coisinha, qualquer iniciativa, um perpétuo que você coloca para rodar, um lançamento que você estrutura um pouco melhor, porque você sentou para desenhar, que daí entra essa história de temático e tudo mais, tudo isso exige tempo. E esse tipo de ajuste que você faz te dá muito resultado. Então não é só a parte do medo de fazer alguma coisa errada e quebrar a empresa, mas tem o tanto que você está deixando também de ganhar de dinheiro na outra ponta, né? Essa é a maravilha do digital, né? Caraca, hein? Não é só sobre o medo de quebrar a empresa, é o tanto que você está deixando de ganhar dinheiro por não ter o processo alinhado, não estar olhando para a empresa. Velho, o que vocês acharam, hein? Comenta aqui o que vocês acharam, se vocês gostaram do formato também, o vídeo está acabando. Deixa eu terminar aqui com vocês. Eu acompanho o Vinhas já tem alguns anos já, eu gosto muito, eu fui atraído por ele pelo lance do estoicismo, filosofia, tem uma pessoa em comum que a gente gosta muito, que é o Ryan Holiday, autor do livro Ego é Seu Inimigo, e eu achei extremamente interessante esse formato do podcast dele, então de parabéns, eu gostei muito realmente do formato, acompanho sempre que posso. Fiquei completamente abismado com o nível de conteúdo desse cara aqui. O nome dele é Marcelo Pinazza, não sei se é Pinazza ou Pinazza. Parabéns aí para os envolvidos, porque o conteúdo assim ficou muito legal. E mesmo que você não tenha uma grande agência ainda, mas pretende se tornar uma grande agência, escuta isso, porque esses pontos que eles foram conectando aqui, dá para aplicar de forma mais modesta. E aqui no canal tem muitas aulas, inclusive uma aula ensinando a criar processo. Eu vou deixar ela linkada aqui no final do vídeo, depois que acabar, vai ficar ali nos sugeridos. Acompanhe essa aula de processo, porque nessa aula eu ensino passo a passo de como que você precisa pensar para organizar os processos, como que você coloca os processos numa ferramenta de gestão e como que você entende as receitas que movimentam o seu negócio. Espero que vocês tenham curtido o formato, tamo junto e até a próxima semana.